Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a edição de hoje começa falando das realizações e projetos da Companhia de Água e Esgoto do Ceará. O repórter Denis Barbosa conversou com o presidente da CAGES, Neuri Freitas. O setor de saneamento ele é muito transversal, né? Ele é chamado de básico, né? Saneamento básico. Na verdade, era uma condição básica mínima das cidades, né? De qualquer local que você tenha ou pessoas ou negócios, comércio, indústria, serviços, enfim. Você precisa ter saneamento básico. E aí, nesse caso, falando de saneamento básico, você teria que se preocupar antes com água, esgoto, drenagem e lixo, que são os 4 componentes do saneamento básico. No nosso caso aqui específico da CAGES, trabalhamos hoje atualmente com 2, água e esgoto. E a PPP está nesse componente chamado esgoto do saneamento, em que é super importante, primeiro, para a saúde pública. Então, se você tem saneamento, rede de saneamento básico, né, rede pública de saneamento básico, você está coletando, tratando e dispondo de forma adequada no meio ambiente. Então, você traz benefício social e traz benefício ambiental. Quando você não tem, você vai ter ali problemas sociais, problemas de saúde, problemas ambientais, né? E o de saúde, geralmente, né, prejudica até mais crianças, porque quando você tem esgoto nas ruas a céu aberto, você está ali sendo exposto a diversos contaminantes. Então, fazer saneamento hoje, principalmente, traz benefício na saúde. E aí, quando traz benefício na saúde, você também tem uma série de repercussões nisso. Se você tem benefício na saúde, você acaba também tendo reflexo na educação. Então, um filho que não adoece vai para a aula, né? Você acaba tendo reflexo no trabalho, porque os pais precisam cuidar dos filhos. Se não adoece, você acaba tendo aquela mão de obra, aquela força de trabalho, né, mais vezes nas empresas. Quando você tem um saneamento básico instalado, você traz todo um movimento da economia, porque com as obras você movimenta a economia. Com o saneamento básico você tem melhorias para o turismo, e aí aqui no Ceará, como tem um turismo com muita força, é importante que todas as ruas tenham saneamento, é importante que a gente não tenha esgoto nas ruas. Então esse projeto ele assim vai trazer benefícios de uma forma geral aqui para o estado, para os municípios que serão contemplados aí na PPP, e certamente vai trazer uma melhor qualidade de vida para a população dessas cidades. Nós temos uma PPP de esgoto que foi licitada no ano passado. Nossa licitação ela foi feita em 2 blocos, contemplando 24 municípios no total. Nós tivemos a empresa Aegea como vencedora, e aí, a partir dessa licitação, a Aegea constituiu aqui no Ceará uma empresa chamada Ambiental Ceará, que é quem agora vai fazer a operação, a manutenção e os investimentos na área de atuação da PPP, né, que foi a região metropolitana de Fortaleza e a região metropolitana do Cariri. Então, de investimentos em obras nessas 2 regiões, dentro do escopo dessa PPP, nós teremos 6,2 bilhões de reais para ampliações de rede de esgoto. E com isso a gente chegar em 2033 ao índice de 90% de cobertura de esgoto, que é o que manda o novo marco legal. Além disso, toda essa PPP foi pensada dentro de um contrato de longo prazo. Então, além dos investimentos em obras, nós teremos a Ambiental operando e mantendo os sistemas por um período de 30 anos, onde o contrato, no valor total final, é de 19 bilhões. Tá? E a CAGES vai ficar no relacionamento com o cliente continuará sendo o CAGES, o cliente continuará se comunicando com a CAGES, e a CAGES vai fazer a fiscalização e acompanhamento de todo esse trabalho que a Ambiental Ceará terá que executar, né, por força desse contrato, acompanhando inclusive indicadores de performance, tá? Acompanhando todos os indicadores de aumento de cobertura, porque tudo isso vai compor a medição de pagamento para a Ambiental. Então, ela vai precisar cumprir tudo
para receber tudo que está pactuado. Se não cumprir, aí, evidentemente, nós teremos os mecanismos de redução de valores a pagar para a empresa. Nós temos outros estudos também para PPP, para os demais municípios do Estado. Obviamente que a gente vai ainda fazer toda a análise onde vai ficar melhor ou não essa implantação de novos projetos de PPP, mas também nós temos agora captações que a gente vai fazer no mercado de capitais. Vamos fazer captações via debêntures. Nós temos um projeto que já está no Ministério das Cidades para que a gente possa lançar debêntures incentivadas, que é um título que você tem redução de imposto de renda ou isenção de imposto de renda no rendimento que é oferido, né? Então, isso ajuda a captar recurso para fazer as obras de saneamento básico. Nós estamos agora discutindo também um financiamento com o Banco do Nordeste, também para contemplar o saneamento básico, e um outro com o BNDES. A gente tem hoje diversas obras já em execução em diversos municípios aqui do estado. Especificamente Fortaleza, a gente tem muita obra em andamento. Nós temos a área do Meireles, que nós estamos substituindo todas as tubulações de esgoto, porque são tubulações já antigas e a gente precisava dessa melhoria, principalmente que ali no Meireles tudo está verticalizado, né? Então, num local que antes tinha uma casa, agora deve ter 20, 30 apartamentos. Então, você acaba tendo a necessidade, a rede já começa a ficar obsoleta para atender aquele público. Então, nós temos obras de melhorias e obras de ampliações. Nós temos aqui na área que pega a margem do Cocó, porque a gente sempre trabalha e planeja o saneamento básico pelos rios, pelas bacias hidrográficas dos rios aqui de Fortaleza. Então, no caso, nós temos as bacias do Cocó, muitas agora em obra, algumas ali para o lado do Castelão, depois da Castelão, que eu falo o estádio, né? São vários bairros envolvidos, a gente tem obra até Mudubim, Maraponga, Jardim Cearense. De lá, você trazendo aqui de volta Serrinha, você tem obras ali na Godofredo Maciel, ou seja, tem diversas obras em andamento que só aqui em Fortaleza é algo já superior a R$ 1 bilhão em obras. E que, a partir de 2026, a gente já vai ter Fortaleza com 78% de cobertura de esgoto. Hoje, Fortaleza tem 67% de cobertura, mas com essas novas obras, a gente vai atingir 78%, sem ainda computar as obras que serão executadas pela Ambiental Ceará, pela PPP. Ou seja, tem muita coisa andando, muita coisa que já foi planejada e agora está em plena execução, porque nós temos aí 10 anos para chegar no 90%, que é até 2033. Então, 10 anos às vezes parece muito tempo, mas para obras em vias públicas, para obra de saneamento, para obra de água, não é muito tempo, porque você não pode sair quebrando todas as cidades, você não pode estar interferindo muito no trânsito, gerando o caos. Então, você tem que abrir frentes de trabalho sem comprometer a mobilidade da cidade. Então, assim, tem que ser algo bem gradual e bem planejado e bem pensado. O presidente falou ainda sobre um grande projeto, a dessalinização. A dessalinização para Fortaleza ela foi pensada, né, em virtude da última problemática que tivemos com a seca, né? Uma seca que durou aí 7, 8 anos de forma bem intensa. E aí nós começamos a perceber, nós, CAGES, Secretaria de Recurso Hídrico, o Estado, o próprio município de Fortaleza, que não tem, o próprio município de Fortaleza começou a pensar nisso também, e aí vale a observação de que aqui no município de Fortaleza nós não temos manancial com água para abastecer Fortaleza, então a água vem de fora, ou vem da região metropolitana, ou vem do Castanhão, tá? Agora, inclusive, vindo do São Francisco. Então, a água que vem de longe. E se essa água que vem de longe tiver algum problema, faltar, a gente não consegue abastecer Fortaleza. Então, lá em
2016, 2017, a gente chegou num ponto muito crítico, Castanhão com um nível de água muito baixo, e a gente ficou ali num perigo grande com o abastecimento de Fortaleza. Fortaleza tem mais de 2.400.000 pessoas, então assim, você não consegue abastecer Fortaleza de qualquer jeito, tem que ter um volume grande de água. Hoje a gente precisa ter aqui pelo menos 8.000 litros de água por segundo para abastecer a grande Fortaleza, vamos chamar assim, esses três maiores, Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Então é muita água, não pode ser de qualquer jeito. Então o que sempre acontecia é uma pequena discussão, né, de transposição de água. Então eu tenho uma bacia hidrográfica lá no interior que está baixando, mas aquela população lá quer aquela água. Mas eu tenho que trazer para Fortaleza, porque senão a gente não consegue abastecer Fortaleza. Então, acaba sempre gerando uma disputa pela água. E aí, com isso, o que a gente percebeu? Bom, para começar a ajudar e começar a melhorar essa questão hídrica aqui no estado, vamos tentar diversificar a matriz hídrica, né? Como a gente vem pensando também em diversificar a matriz energética. Mas como é que diversifica a matriz hídrica? Porque a gente precisa de água, né? E aí a gente pensou em dois outros projetos, que é um de reuso lá para o Porto do Pecém. E aí, se eu tenho água de reuso para o Porto do Pecém, eu não preciso usar a água tradicional, essa água convencional dos açudes, da chuva, e priorizo ela para o abastecimento humano. Você acaba compensando, né? Ou seja, eu não preciso mandar água que serve para abastecimento humano para a indústria. Eu posso mandar uma água que eu não posso usar para a população, mas posso usar na indústria, né? E o segundo ponto é uma dessalinização, porque a gente tem um mar aí na nossa porta que não sofre efeito das chuvas e que eu posso ter água a qualquer momento. E uma água de boa qualidade, só preciso tirar o sal. E aí a gente começou a estudar diversos projetos, chegamos no consenso de que precisávamos, isso está dentro, inclusive, do planejamento Fortaleza 2040 e Ceará 2050. E aí licitamos esse projeto teve um vencedor, que foi a Marquise, a Bengoa e PB Construções. Essas empresas montaram uma nova empresa chamada Águas de Fortaleza. E depois de todo o processo, porque foi um processo longo, né, um processo com muitas consultas, audiências, enfim, debates no Comitê Gestor de PPP do Estado, no TCE. Depois de tudo isso, licitamos e tivemos o vencedor. E aí, no momento de implantação, a gente começou a ter também um debate sobre os cabos de fibra ótica, os cabos submarinos. E toda essa discussão era em virtude de as empresas de cabos submarinos e a Anatel identificarem, na visão deles, um risco de danificar algum cabo, tá? A gente fez toda a discussão, mostrou que isso não aconteceria, porque a gente tem o que há de melhor hoje na engenharia para fazer esse tipo de obra. Ainda assim, foi uma discussão grande. A Anatel, num primeiro momento, ela recomendou que não tivesse a planta de dessalinização na Praia do Futuro e apresentou um instrumento de uma instituição de proteção dos cabos submarinos que fica em Londres, em que essa instituição diz que a gente precisa ficar a 500 metros de distância do cabo. E aí, por conta dessa recomendação, eu notifiquei a empresa, a Águas de Fortaleza, e pedi para que o projeto fosse modificado, para que as tubulações, né, que seriam instaladas no mar, que era uma captação, uma tubulação para captar água e uma outra tubulação para devolver o rejeito da água salgada, né? Pedi para que isso ficasse a 500 metros do primeiro cabo. E aí o projeto foi refeito. Obviamente que a gente perdeu aí mais de um ano de projeto, porque a gente tem que avaliar a qualidade da água e as correntes marinhas durante todo um período, por conta da sazonalidade. Mas esse projeto foi concluído. Nós agora temos todo o projeto da planta de dessalinização distando 500 metros dos cabos submarinos, ou seja, hoje não é para ter mais qualquer problema com as empresas, né, dos cabos de fibra ótica.
E estamos agora, nesse momento, aguardando o licenciamento ambiental, porque agora, recente, no dia 25 de agosto, nós tivemos uma audiência pública sobre o relatório ambiental que foi elaborado para esse projeto. E agora, no mês de outubro, a gente vai ter a reunião do Copom para deliberar sobre o licenciamento. Então, a gente espera que o licenciamento seja realmente liberado agora em outubro. Em seguida, nós vamos dar entrada no SPU para ter acesso ao mar, porque a União, né, por meio do SPU, controla esse acesso ao mar lá na Praia do Futuro. Com as liberações, a gente vai iniciar as obras e isso vai trazer aí uma garantia para Fortaleza de 1.000 litros por segundo, que é um volume de água que abastece pelo menos 720 mil pessoas. E isso já começa a dar mais tranquilidade, porque eu já não vou depender tanto da água das chuvas, porque eu já vou ter aqui 1.000 litros para atender a população de Fortaleza. E, de forma compensatória, eu já posso até deixar 1.000 litros lá para ter o abastecimento das cidades do interior. Então, assim, o projeto hoje de dessalinização vai beneficiar não só Fortaleza, vai beneficiar o Estado, porque você acaba usando essa forma de compensação. Como o reuso lá para o CIP, que foi um pouco que eu falei, e tenho falado nas reuniões lá no CIP, se eu tenho água de reuso e mando para o CIP, as indústrias do CIP não vão concorrer com a água do abastecimento humano. Eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente ter um equilíbrio e uma matriz hídrica bem distribuída, sem gerar problemas para os usuários. E na entrevista ao repórter Denis Barbosa, o presidente da CAGES falou também sobre o modelo de gestão dele e os 52 anos da companhia. Eu gosto de envolver, né? Eu já tenho um tempinho que eu estou à frente da presidência da CAGES, estou desde 2015, e um ponto que eu sempre falei e ainda falo hoje é que para a gente ter uma boa gestão, né, da CAGES especificamente, acho que isso vale para tudo, né, mas vou me deter apenas ao caso prático aqui da CAGES, você precisa ter um alinhamento com diversas instituições. Tá? No caso aqui da CAGES, você precisa ter um bom alinhamento, né, e uma boa tratativa, um bom entendimento do Estado, que é o sócio majoritário, também com o município de Fortaleza, porque o município de Fortaleza também é sócio da CAGES. Além disso, você tem que ter um bom relacionamento com a agência reguladora, porque você precisa manter o equilíbrio para que as coisas funcionem, né? Você tem que ter ali uma análise que garanta um equilíbrio do contrato, que garanta um equilíbrio da empresa, mas que também olhe as políticas públicas estaduais para a implantação de saneamento, mas também que olhe a população e que busque modicidade tarifária, ao mesmo tempo que você vai sempre precisar de recurso para fazer, né, obra, investimento, ou gerar resultado para poder captar recursos em banco. Então, você tem que conversar, dialogar com todo mundo para encontrar esse equilíbrio. Se você não fizer isso, a coisa não anda, porque você vai começar a ter entraves, e aí você geralmente tem a população que hoje está cada vez mais crítica, você tem as redes sociais, e aí todo mundo já se envolve muito em uns debates, às vezes até um debate que precisava ser mais aprofundado e às vezes não tem sido, mas, enfim, a população já, né, que a gente vê no dia a dia, já assim, reclamando muito de que tem muito tributo para pagar, tem muita coisa para pagar. Enfim, então, toda vida que a gente vai falar desse serviço que é essencial, água, esgoto, entra também um componente social, um componente financeiro e um componente político em tudo isso. Então, se a gente não tiver uma boa interlocução entre todos, a coisa complica. Acho que isso é fundamental. Acho que a gente deu um passo, né, bem bom, um passo gigante na evolução da comunicação com o nosso cliente, né, com a população, com os municípios. A gente tem
tem buscado diversas melhorias. A CAGES é uma empresa gigante, né? Uma empresa que já aprendeu muito. Acho que uma empresa agora que está evoluindo até numa velocidade bem acima da evolução histórica dela. E isso também um pouco por conta da necessidade. A gente não pode mais vir no mesmo ritmo que tínhamos antes, né? Então, a gente tem que dar uma guinada, a gente precisa fazer mais. E é uma empresa que trabalha com um produto que é essencial, que é a água, né? Tanto a água para ofertar para as pessoas consumirem, né, e fazer uso do dia a dia, como a água que é recolhida, que é o esgoto, para adequar e devolver para o meio ambiente. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. É um serviço essencial, todo mundo precisa. E o que a gente tem que começar a ter na mente aqui de todo mundo é que a gente trabalha para o nosso cliente, para o nosso usuário, para o poder concedente, né, para os municípios, para o Estado. E a gente tem sempre que evoluir, tem sempre que melhorar, tem sempre que fazer mais rápido, melhor. E acho que a gente está conseguindo, a gente tem evoluído muito nisso. Em relação a investimentos, que era um ponto bem sensível para a gente, nos últimos anos, a gente investiu na CAGES, em média, 180 a 200 milhões por ano de investimento em obras, melhorias. Só o ano passado, nós investimos 916 milhões de reais. Então, assim, já foi algo totalmente fora de um histórico, ou seja, a gente só vai realmente crescer, melhorar e ter o melhor serviço possível para atender a população se fizermos os investimentos necessários, se melhorarmos toda a infraestrutura que existe, porque são 52 anos, mas também são 52 anos de infraestrutura já instalada que precisam ser renovadas, recuperadas. E isso, hoje, para abastecimento de água e esgotamento sanitário, é fundamental para a prestação de serviço. Não adianta hoje a gente só querer e ter vontade de atender melhor o nosso cliente. Se a gente não tiver uma infraestrutura mais nova, você acaba não conseguindo, né, ter êxito nesse relacionamento. Então, o ponto hoje que a gente tem aqui como foco principal é investir. Renovar a infraestrutura já implantada em anos anteriores e evoluir com infraestrutura para os locais ainda não contemplados. E agora, o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta. O Garotas Arretadas, grupo formado por alunas do Instituto Federal do Ceará, criou um aplicativo voltado para a inclusão de pessoas com deficiência. É o Inclui na Mesa, que fornece uma lista de restaurantes com serviços de acessibilidade, como cardápio em braille, espaço sensorial para o pessoal autista, rampa para cadeirantes, dentre outros. E sobre esse aplicativo e muito mais eu converso com Caroline Queiroz, aluna e uma das criadoras do aplicativo, está aqui comigo no estúdio. Obrigada, Carol, pela sua presença. Que agradeço. Pois é, a gente fala um pouquinho sobre inclusão, tecnologia, né? Como é que vocês pensaram nesse aplicativo? A partir de que momento? Conta um pouquinho como foi essa criação. Certo. Fazemos parte do Powerful Girls, que é uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos, com o CONIF e o Instituto Glória. Todo ano eles fazem essas seleções e todo ano tem um tema. Esse ano foi inclusão e acessibilidade. A gente viu a proposta 2 dias antes da inscrição encerrar. Então a gente ficou bem desesperada em como fazer essa proposta, como fazer essa ideia. Logo a gente pensou em fazer um aplicativo e focando em alguma acessibilidade aqui de Fortaleza, da região metropolitana. Pensamos em aplicativo para ônibus, mas já é disponível. Pensamos em alguns aplicativos didáticos, focando também em pessoas no espectro do autismo, em questão de algumas crises. Mas também vimos que alguns aplicativos já existiam e a nossa ideia teria que ser exclusiva. Então pensamos logo no app para avaliar.
eu lembrei muito do iFood, porque o iFood e outras plataformas, eles disponibilizam apenas o endereço do local, se o local possui área externa ou interna, e pronto. E se você quer realmente ver se aquele local tem rampa, se aquele local possui cardápios, que é uma coisa que atualmente não possui cardápios físicos, apenas cardápios de QR Code, que é algo que não é inclusivo. Então, você tem que fazer toda essa procura, procurar o restaurante, achar o número, ver se aquele restaurante realmente possui acessibilidade. Então, é algo muito, muito desafiador para uma pessoa com deficiência. Então, a gente pensou no Inclui na Mesa. Foi um projeto idealizado em 2 dias, mas durante esses 6 meses do projeto, a gente tentou validar ele de todas as formas. Essa semana estivemos presentes no APABB, que é uma associação do Banco do Brasil com pessoas com deficiência, e a gente apresentou o nosso projeto, a gente também está com um formulário para validação, então foi algo muito, muito bom de troca de ideias, uma roda de conversa. E como é que vocês têm mostrado isso para o mercado também, né? Como é que tem sido a receptividade dos restaurantes também? Já que uma vez a pessoa pode solicitar, ela pode incluir, né? Isso. A partir do momento, eu utilizei aquele restaurante, ele tem rampa de acesso ou ele não tem rampa de acesso. É meio que um mapeamento, né, desses locais. Isso, é um ranqueamento. O nosso protótipo do Inclui na Mesa, cada restaurante que tem lá, ele é certificado em inclusão e acessibilidade. Tanto de rampas, tanto de barras de apoio, em funcionários, né, funcionários empáticos. Então, a pessoa, ela vai entrar no nosso app e vai ver todos os restaurantes disponíveis aqui e em Fortaleza e na região metropolitana. Infelizmente, ainda não tivemos a disponibilidade de apresentar para os restaurantes, né? Mas o protótipo, ele está aqui, estamos ele em mãos, né? E o nosso Instagram, a gente está disponibilizando ele, fazendo essa divulgação. E agora, dia 5 de outubro, com a nossa apresentação lá em Brasília, poderemos ter a sorte de alguma empresa famosa querer fazer o nosso projeto e colocar no mercado. E nesse caso você falou agora Brasília, vocês estão indo agora mês que vem já. Isso. E aí como é que vai ser esse encontro lá? Bom, o encontro agora é dia 5 de outubro, todas as equipes selecionadas, as 20 equipes, estarão presentes durante 3 dias e a gente vai estar apresentando o nosso projeto. Vai ter o pitch final, onde vamos apresentar para os jurados, vai ter toda aquela questão de o pitch vencedor, o projeto vencedor entre 20. Então, a gente está planejando já o nosso projeto, o desenvolvimento. E no caso, para quem está em casa, que está assistindo, que não entende meio o que é pitch, né? É uma apresentação daquele projeto para jurados, né? Isso. É a apresentação logo desde o início do projeto, da ideia de como o app funciona, como validamos o app e principalmente o diferencial no mercado, que a gente desde o início quis procurar. E, Carol, nesse caso, assim, vocês, enquanto alunas do IFCE, qual é o curso que vocês fazem parte? Fazemos o técnico integrado em mecânica. E aí, né, como é que vocês se juntaram? Olha, a gente já era amiga, não vamos juntar aqui as meninas que estão pensando parecido. Como é que vocês se reuniram para poder chegar a esse aplicativo? Como foi no início do ano, a gente não se conhecia. Aí, logo na primeira semana, a gente foi tendo aquele vínculo de amizade. Quando apresentaram o Powerful Girls pra gente logo ficou assim, nossa, vamos se juntar? Bora? Aí foi a gente se juntou. Carol, e para quem está assistindo, que ficou interessado, né, até uma empresa, um restaurante, ou também alunos, né, ou quem gosta de tecnologia, ou pessoas com deficiência também, ou que tem pessoas com deficiência na família, enfim. Quem ficou interessado, quer saber mais informações, como acessar, entrar em contato com vocês nas redes sociais, onde é que vocês estão? Estamos mais no Instagram, que é @garotas.arretadas, P4G. Lá disponibilizamos o nosso formulário e estamos sempre fazendo algumas postagens, mostrando o nosso protótipo e a nossa equipe. E o aplicativo já pode ser baixado? Bom, ele é um protótipo. Para realmente ser um app e estar no mercado, precisa de um custo e investimento.
Então a gente precisa de um patrocinador, precisa que realmente uma pessoa possa colocar ele no mercado. E a gente espera que com essa conversa, né, quem está assistindo também se sinta sensibilizado para fazer parte disso, né? Porque é sempre bom a gente incluir as pessoas, né? Sempre bom. Carol, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. A gente deseja sucesso a vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada. E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou na semana passada projeto que institui a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação de Transplantes de Órgãos e Tecidos. Os senadores também aprovaram um projeto que prevê jornada de trabalho de até 6 horas diárias e 30 horas semanais para tradutores, guias, intérpretes e intérpretes de Libras. Os 2 projetos seguem para análise no Senado. Segundo o Ministério da Saúde, são 600 hospitais habilitados no país. E por ano são realizados 12 mil transplantes de órgãos e 34 mil de córneas. Com a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos, os senadores querem levar o assunto para as escolas e realizar sempre em setembro uma semana dedicada ao tema. Esse projeto de lei tem como objetivo principal conscientizar a população sobre doação de órgãos e tecidos, promovendo esta discussão em espaços capazes de formar opiniões acerca da importância deste gesto. Nós queremos fazer o que está aqui nessa lei, que é exatamente incentivar que possa haver a doação altruística, que o ser humano se sinta responsável e solidário a outro ser humano e que possa fazer doações dos seus órgãos, mas jamais a comercialização, a venda deles. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais também modificaram a lei que regulamenta a profissão do tradutor e intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. O exercício da atividade fica permitido a quem tenha curso na área de nível médio, superior ou de especialização, com jornada de 6 horas diárias. Como é que eles fazem isso para o surdo cego? Esse aqui é para o surdo que está vendo. E o surdo cego? O projeto de lei também fala do intérprete guia, que é aquele que faz a Libra tátil, em que o surdo cego tem que pegar na mão deles. São profissionais incríveis. Coisa incrível, e eles gente. conseguem transmitir emoção, sim. Parabéns a todos os profissionais, tradutores de Libras que aguardam isso desde 1998, tramitar nessa casa, porque aguardam desde sempre, desde que praticam essa profissão e que possam ser cada vez mais respeitados. E vamos falar agora sobre gestão e como isso impacta no dia a dia das empresas. Ao meu lado, Eduardo Baiman, sócio CFO da PWR Gestão. Eduardo, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Elaine. Falando de gestão de empresas, né? O quanto isso é importante, né? De pessoas, a gestão financeira também é um ponto importante. Como é que a gente pode, né, organizar a casa, digamos assim, para uma empresa ser bem-sucedida? Perfeito, perfeito. Toda empresa, ela parte do pressuposto que ela cria algum produto, comercializa para um cliente que tem interesse por aquele produto. E a partir do momento que você começa a gerir uma empresa, você precisa otimizar os recursos da melhor forma. Os colaboradores que você precisa contratar, os fornecedores com os quais você precisa se relacionar, prestadores de serviços os quais você contrata, o ponto comercial que você tem que locar, daí por diante. Quem lida com o negócio tem que ter o entendimento que a otimização desses recursos vai viabilizar que ele consiga produzir os melhores resultados econômicos e financeiros para o negócio propriamente dito. Então, o time tem que ser bem orientado, tem que ser treinado, tem que ser capacitado, os recursos financeiros têm que ser geridos da melhor forma para viabilizar esse ganho econômico financeiro que o negócio espera, o cliente tem que ser atendido da melhor forma. Hoje, cada vez mais, a gente passa por um cenário extremamente concorrencial, então tem muitos concorrentes, o cenário está mais ostensivo, as práticas são cada vez mais leoninas em relação a isso, então uma empresa, por menor que ela seja, é necessário que ela consiga gerenciar esses recursos para viabilizar esses resultados da sua melhor forma. E no caso, assim, não é algo que se faça quando a crise está acontecendo, né? Não é algo que você faça para apagar incêndio, pelo contrário, tem que se pensar antes disso acontecer, né? Exatamente, exatamente. Eu gosto da analogia de pensar que o empresário, o empreendedor, ele é um piloto que está pilotando um avião.
Um piloto não vai entrar no avião se ele não entender o painel de bordo, se ele não entender ali os principais instrumentos, todos aqueles botões que tem ao seu alcance. Então, quando você pensa na empresa, a gestão financeira, por exemplo, é o seu painel de bordo, para saber como é que está o faturamento da empresa, como é que estão os custos dos produtos vendidos. Muitas vezes a gente pega empresa, clientes que estão com um markup, estão com uma margem ruim, não estão precificando direito seus produtos, não estão considerando os impostos nessa conta e daí por diante. Então, é importante cuidar da situação, cuidar da gestão antes que os problemas aconteçam, porque depois que eles acontecem, aí já é um trabalho corretivo e não preventivo. Então, quanto antes você cuidar disso, você ter os números na mão, você fazer uma gestão eficiente, faz com que, em momentos de bonança, em momentos de maior prosperidade, a empresa, o empresário consiga capturar de melhor forma esses momentos e em momentos de dificuldade ela vai ter mais resiliência para lidar de uma crise, de um aumento de um produto para um fornecedor, da perda de um colaborador, da perda de um cliente ou algo do tipo. Então, a gestão antecipada, a gestão preventiva auxilia para a empresa lidar em momentos melhores e em momentos de maior dificuldade. E a gente às vezes pensa assim, muitas pessoas passaram a abrir seu próprio negócio durante e depois da pandemia agora, né? E aí as pessoas meio que foram pegas de surpresa, assim, vou abrir meu negócio, vou realizar meu sonho, mas se viram naquele mundo novo, né? De eu tenho que gerir tudo isso, né? Eu preciso de gestão de mídia, gestão financeira, gestão de pessoas, por onde começar, né? Ou então às vezes pensar, não, dessa forma eu consigo resolver, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Enfim, como é que se pode trabalhar isso para uma pessoa que quer abrir o seu negócio, né, que decidiu, né, realizar seu sonho, ao mesmo tempo conseguir, né, nesse mundo novo, dar conta de tantas áreas? Perfeito, perfeito. Essa é uma ótima pergunta. Eu gosto de pensar assim, para que uma empresa existe? Ela tem um produto, ela atrai um cliente, ela entrega um produto para esse cliente, ela recebe um recurso com base nisso, ela contrata os funcionários, ela começa a fazer a gestão disso tudo. Quando o empresário ele não tem uma noção de como que ele conseguiu o cliente, dos fundamentos de cuidar do financeiro da empresa, de como gerir as pessoas, de como ser um líder da melhor forma, ele pode passar por um voo de galinha. Pode dar certo por um tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas aquilo não tem uma consistência de um longo prazo. Então, a partir do momento que você entende quais são os principais pontos sensíveis do seu negócio, marcação de preço do produto que você vende, saber com o seu contador se você está no regime tributário adequado, que é o mais propício para a sua realidade, se você remunera as pessoas de uma forma compatível com o que o mercado remunera, se você trabalha a meritocracia, que é a remuneração variável. Muitas vezes os colaboradores eles não se estimulam porque ele tem um salário fixo, não tem nenhum ganho, não tem nenhum benefício, se ele fizer mais, ele não ganha mais e acaba não produzindo os estímulos necessários. Então tem que ter essa gestão de pessoas para atrair e manter essas pessoas da melhor forma e não esquecer do quesito inovação, do quesito pesquisa e desenvolvimento, para que aquilo que dá certo hoje não necessariamente vai dar certo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, continuamente, esse empresário tem que estar pesquisando, desenvolvendo novos produtos, desenvolvendo novos métodos de abordagem, desenvolvendo uma prestação de serviço cada vez mais qualificada. O cliente quer mais por menos, então tem que ter a gestão mais assertiva para isso, para que com isso continue agregando valor de uma forma mais eficiente. Então ele passa desde entendimento mercadológico do cliente, de atração e retenção, voltado para marketing e vendas, gestão financeira, gestão econômica, para gerir da melhor forma a sua receita, seus custos, seus gastos, para produzir lucros, que o negócio se mantém se ele produzir lucros, e conseguir cuidar dos recursos internos, as pessoas, os processos e a infraestrutura que vai viabilizar a melhor gestão, a gestão mais apurada daquele negócio como todo. Quando você consegue concatenar esses pilares, desde atração e retenção até a gestão do financeiro, você consegue ter uma gestão mais assertiva, uma gestão mais eficiente, para que consiga evoluir os resultados de uma forma consistente. Eduardo, nesse trabalho de vocês, né, da PWR, 10 anos já no mercado, quem está assistindo quer saber mais informações de como encontrar o trabalho de vocês, como entrar em contato, como é que faz? Perfeito, perfeito. A PWR Gestão é uma empresa, nós somos natural de Fortaleza, do Ceará, mas hoje temos abrangência em todo o Brasil, temos escritório em São Paulo desde 2018, atendemos praticamente todos os estados da federação, estamos em alguns países também
de fora. E a melhor forma de, assim, quando a gente nasceu para ajudar essas pequenas e médias empresas a gerir os seus negócios. Quando eu falo gerir, é o quê? Acompanhar rotinas, promover melhorias e alcançar resultados. Então, todo o trabalho nosso, desde o menor ao maior projeto, sempre vai estar orientado para que a empresa consiga gerir os seus recursos da melhor forma possível. Hoje, a gente é fácil achar através de Instagram, né? Hoje todo mundo está nos meios digitais, @PWR-Gestão. Também temos o site pwrgestão.com, é o nosso site. Então pode seguir, tem acesso ao nosso material, ao nosso portfólio, as principais soluções. A gente tem soluções desde o passado de gestão financeira, gestão comercial, gestão de processo e qualidade, gestão de pessoas, gestão organizacional. A gente tem uma pegada muito de gestão estratégica mesmo para os negócios. Então, muito desse negócio que fez com que a gente crescesse nesses 10 anos com mais de 1000 projetos ativos, é muito voltado para pegar esse pequeno empresário, para que ele consiga entender o momento que ele está e o que ele precisa fazer para evoluir os resultados dele. Um dado, se eu puder complementar, que é muito importante para a gente, é que durante a pandemia, que foi um período muito difícil para as empresas, a gente não teve nenhum cliente que trabalhava com a gente que acabou fechando o seu negócio. E eu acho que isso é um ótimo sinal, né? Foi um período assim, de crise sanitária, econômica, social, financeira gigantesca no nosso país, mas muito dessas empresas terem conseguido se manter é porque elas já tinham ou já estavam no progresso de implantar gestão nos seus negócios. Então isso é um bom sinal que a gente possivelmente está no caminho correto. Ok, Eduardo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Então, muito obrigado, tudo de bom. Obrigada. E a gente agora vai ao intervalo, volta em instantes com mais destaques, já sabe, né? Não sai daí. Estamos de volta e nos dias 15, 16 e 17 de outubro, agora no Centro de Eventos do Ceará, acontece a Feira Regional da Beleza, que chega à sua 31ª edição. Ao meu lado está Gurgel Amaral, presidente da Associação dos Cabeleireiros do Estado do Ceará, que vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre a programação. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você e passando do que vai acontecer na nossa feira em outubro. É uma feira que é uma das 3 maiores do Brasil, não é? Isso já comprovado, de negócio, uma feira muito visitada no centro de eventos. E essa feira, ela já está na 31ª edição, né? Isso, então, assim, uma caminhada muito grande, né? É a única feira do Brasil que tem 31 edição seguida, sem ter nenhum terreno de interrupção, porque se fosse, não tivesse a pandemia, seria a 33ª. É a nossa. Todas as feiras que nasceram antes da nossa estão todas com 16 edições, com 14 edições, 20 porque edições, e a nossa não é seguida ininterrupta, todos os 32 anos. E sempre com recorde de público, né? Muita gente muito vai... Muito crescente, começou do nada, né? Em clubes, em associações, enfim. Hoje em dia nós já estamos ocupando o pavilhão total do centro de eventos. E é uma feira que está de público, que vem do Brasil inteiro, principalmente todo o Norte e Nordeste. Um caravana, nós estamos com 86 caravanas esse ano, que vem todo esse estado Norte e Nordeste. E algumas pessoas vêm do Centro-Sul. Então é uma feira que está consolidada, de público e de negócio. E nessa programação, tem programação para todo mundo, né, Gurgel? Assim, se você puder pontuar o que vai ter de interessante, eu sei que a programação toda está muito interessante, mas quais são os principais pontos que você pode pontuar para quem está assistindo? Porque devido ao mês de outubro, são grandes lançamentos de produtos para você abastecer para o fim de ano. É uma feira que faz negócio por isso, porque tudo aquilo que é lançado para o fim do ano é lançado nessa feira. Novidades de beleza, desde a maquiagem até produtos de tratamento para cabelo. Então essa feira é uma feira que ela está consolidada por isso, porque é no mês de outubro, e no mês de outubro é o lançamento de grandes marcas para o fim de ano, enfim, né? E nós temos esse privilégio de fazer essa feira todos os anos, sempre na segunda quinzena de outubro, no centro de eventos. E o lançamento que você perguntou, nós temos grandes novidades. Quer dizer, antigamente nós traziam atrações, esse ano não. Esses últimos anos, quem está trazendo são os próprios expositores, que têm os seus palcos da sua lançamento de cortes, penteados, tratamento, e ao mesmo tempo o lançamento do próprio produto para cabeleireiros.
E nesse caso também, além desse evento que vai acontecer agora já em outubro, né, já faz parte do calendário da cidade, vocês também fazem ações pontuais, estão fazendo ações desde algum tempo já, tem uma ação social voltada também para isso, né? Conta um pouco Nós temos uma pra ação gente. social voltada para isso. Nós temos o que? Corte de cabelos, que são feitos na associação gratuitamente, já às segundas-feiras. Nós temos jornadas que saem para fora para poder para essas casas de que repousam, esse pessoal que estão com várias entidades, que a gente vai até lá para cortar cabelo, deslocamos profissionais para fazer esse tipo de negócio. E esse ano nós tivemos um negócio muito bom, há 2 anos atrás, um ano atrás, é a distribuição de peruca para as pessoas que estão com câncer, que ficam careca, vamos dizer assim, para raspar cabelo. E eu acho que isso aí veio acrescentar muito para nós, porque é uma procura muito grande. Agora nós precisamos de doações, né, a partir de 15 centímetros do cabelo, para ir para São Paulo e voltar essas perucas. As nossas perucas é dada totalmente de graça, sem nenhum ônus para quem vai receber. Aí nós damos uma assistência de corte, até mesmo de tintura, que é aquela moça, a pessoa que queira. E eu acho que foi uma grande coisa. Antes fazia pelo CRIO, ainda faz o CRIO. Mas a nossa veio acrescentar, está sendo muito bem aceita, graças a Deus, e é uma peruca com qualidade, não é aquela peruca que você põe na cabeça, que não era sanfonizada, era coisa pesada. Essa não era, tem respiração para você, para o seu couro cabeludo. Ela é perfeita. Então, para nós, a Casa Rosa foi assim um achado muito grande, porque nós podemos trazer esse benefício para todo o pessoal que precisa muito. E no caso, quem está assistindo que fica interessado até em doar, né? Eu quero cortar o cabelo, quero doar, mas não sei para quê. Como é que faz para poder entrar em contato? Nós, na associação, nós recebemos pessoa para cortar o cabelo lá mesmo. Isso pode ser de segunda a sexta, no horário normal, horário comercial. Mas também segundas-feiras é muito melhor, porque tem vários cabeleireiros lá e a cada qual quer fazer esse tipo de trabalho. Seu cabelo tem mais de 15 centímetros, é bom que a gente corte com um profissional que já está especializado, porque você não corta de uma vez, você corta todo em mechinhas e vai amarrando para poder cortar. Isso que dá o corte mesmo, para definitivo, na associação que nós estamos lá vários profissionais para fazer isso. E aí, onde é que fica a associação? É Bárbara de Alencar 181, no centro. É a única associação do Brasil que tem cidade própria. São 2 pavimentos, nós funcionamos como uma escola de A a Z de cabeleireiro, né? Nós temos para corte de cabelo, nós temos a parte masculina e feminina, nós temos penteado de maquiagem, nós temos tratamento capilar, enfim. É aquilo que você vai se profissionalizar para o resto da vida dentro de um salão de beleza. Tem uma carga horária especificada, que na o curso é reconhecido no Brasil inteiro, até no exterior. Então temos aqui o Senac e nós. E aí, voltando um pouquinho para a feira, né? Vocês estão com essa programação muito variada, são 3 dias, né, de inovações, tecnologia, tendências. Como é que foi pensar isso tudo para caber em 3 dias? Assim, como é que tem sido essa expectativa de público também? Se nós tivéssemos um espaço maior, você vê que é muito grande o centro de evento, mas ele tem 2 partes, frente e costa, né? Ele não integra. Se fosse integrado, nós já estávamos ocupando o outro, porque, graças a Deus, nossa feira é uma feira sempre crescente e de negócio mesmo. Né? O expositor sai dali satisfeito, no ano ele marca para vir para reserva vaga, porque às vezes nós estamos com tudo vendido. E alguém querendo entrar e nós não temos vaga mais para isso. Então, é uma feira aqui muito bem aceita, é uma feira de beleza do Nordeste. Nós tivemos uma sorte no trem para o Nordeste, aquele que realmente de qualidade, para fazer uma feira com posto que dá fazia antigamente de São Paulo. Em vez de você viajar para São Paulo e Rio de Janeiro, isso faz, para poder fazer viagem ou comprar muita coisa, mas Fortaleza oferece tudo isso sem você sair daqui. Pois é, e já soube que tem programação para o ano que vem, né? Já vai estar, vocês não sossegam, né? Já começam pensando em 2024. Devido à insistência do próprio expositor, nós criamos um outlet no mês de abril. Também no mesmo mês, esse ano foi um sucesso enorme. Foi somente um pavilhão pequeno que nós não apostávamos muito nisso, mas felizmente deu tudo certo. O cenário foi um pouco maior e você que é dono de empresas já pode reservar o seu stand, porque
foi um sucesso. E aí, nesse momento, assim, a gente está no finalzinho do ano, você falou que é um momento do encontro da feira que mostra tendências para o final do ano, né? Muita gente quer ficar bonita, né? Quer cortar o cabelo, quer passar o ano que vem já, na virada do ano, de um visual novo, né? Então, vocês estão preparados. Hoje em dia, a mulher, ela tá mais se tratando do que se embelezando, vamos dizer assim, porque a beleza já está com o cabelo tratado. Antigamente era só moda de pentear e maquiar, hoje em dia não, é um tratamento. Começa desde do fio do cabelo tratando, né? Uma cor bonita, sempre de acordo com aquilo que sou. Eu quero um louro, né? Aí não dá certo para você. Então o profissional tem esse dom para poder mostrar. E as empresas fazem isso. Até então nós não tínhamos muito produto para pessoa de pele morena ou negra, né? O cabelo hoje em dia não. É um grande boom de lançamento em todo o Brasil, não é? Que até então nós temos 60% dessa população que estava desassistida. Hoje nós temos essa assistência. E aí, mais informações para saber da feira, desse próximo evento agora 2024, nas redes sociais vocês também estão, né? Eu queria salientar que além da feira, nós temos um congresso de manicure, que é o 24º, né? Que onde vamos ter tudo de manicure, epilação, manicure, design de sobrancelha, enfim, tudo tratado para embelezamento da mulher. Nós temos dentro da feira mesmo, nós temos uma pavilhão superior que temos esse curso. São vários palestrantes que vêm do sul do país, um evento muito rico dentro da feira. Ok, eu te agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Venha mais vezes, né? E sucesso ao evento. Eu que agradeço, muito obrigado por esse espaço, né? E mostrar o que é a Associação dos Cabeleireiros. É uma associação que tem uma sede própria no Brasil, graças a você, o cabeleireiro, graças a você, expositor, e graças ao povo do Ceará que nos apoia, né? É isso, obrigada mais uma vez. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.